o dia foi movimentado. Eu mesmo estive na Avenida Paralela acompanhando uma ocorrência pesada que aconteceu do tal do Índio, vulgo Índio. Olha aí, ele se jogou num córrego que fica ali no canteiro central da Avenida Paralela. Um policial que estava à paisana viu a situação, não contou conversa, tirou a roupa e se jogou de cueca. É, policial nato. Não estava de serviço, mas ainda assim foi pra cima aí em busca desse tal do Índio. Você sabe o que o Índio estava fazendo momentos antes? Assaltando trabalhadores de bem. Exatamente, estava aí dentro de um ônibus na Avenida Tancredo Neves, assaltando o ônibus. O Batalhão Gêmeos, que combate aí roubos a coletivos, chegou com brevidade, começou a acompanhar o Índio. O Índio percebeu que ia ser alcançado pelos policiais e ele resolveu, então, se jogar embaixo aí deste local que fica pertinho da estação de metrô do Imbuí. Isso aí é a Avenida Paralela, canteiro central da Avenida Paralela, perto da estação de metrô do Imbuí. Foi aquela correria, perseguição, barulho de tiros também, porque o Índio, ele estava armado, ele se jogou aí embaixo de onde o metrô passa, ficou escondido dentro desta vegetação, dentro da água. Os policiais tentaram aí procurá-lo. Olha aí, a granada que foi jogada, foram jogadas pelo menos 5 granadas, olha aí, ó. E nem com as granadas este homem se mexia. Imagine, parecia um rato, realmente. Ele adentrou o córrego, ficou escondido ali entre a vegetação. Os policiais cercaram a área, começaram a chegar outros policiais. A ocorrência começou com o Batalhão Gêmeos, mas logo com brevidade chegaram mais de 10 viaturas, mais de 50 policiais. Aí é o momento exato que o policial joga uma das granadas. Imagem forte, dá pra ver que com a força da granada a água chegava a subir. Mas nem com essas granadas este homem, o tal do Índio, se mexeu. Ele ficou quietinho que nem baratinha. Olha aí o policial, a paisana que se jogou dentro da água, foi pra cima com a pistola também, já que o criminoso também estava armado, não queria se entregar. E acreditem, depois de quase 2 horas, os policiais procurando por este criminoso, sabe o que foi que aconteceu? Pessoas que estavam na passarela, ali na Avenida Paralela, viram ele se movimentar, porque da passarela, né, é mais alto, dá pra ver. A população toda ajudando a polícia, foi bonito de ver. A população começou a gritar, se mexeu, tá ali. O policial paisana, o nome dele é Tiago Salles, Batalhão do Choque. Parabéns, viu, Tiago? Você foi um verdadeiro herói. Você nem estava de serviço. Olha ali a bermuda do policial, ele estava passando pela Avenida Paralela, ele percebeu a correria. Quando ele viu que o criminoso escapou aí, adentrando o córrego, ele não contou conversa, foi atrás. Parabéns, policial que teve aí uma ação exitosa. Aí já foi no final, quando outros 2 guerreiros, outros 2 policiais que também estão de parabéns, adentraram a área de água com tudo, com um coturno, roupa pesada, não quiseram saber, foram pra cima também, levaram a algema e esse é o momento final aí que eles conseguem capturar o tal do Antônio Lucas, vulgo Índio. Olha aí a saída dele, ele tem fôlego e outra, ele estava tremendo de frio, mas ele não se mexia, ele conseguiu ficar intacto, parecendo realmente um rato, ele conseguiu ficar intacto, é impressionante. Mais de 50 policiais cercando a área, jogando granadas e ele lá, estatalado, quieto, para não se mexer, para ninguém conseguir visualizá-lo. Mas a população fica do lado da polícia nessas horas. A população viu ele se mexendo de cima da passarela. Esse aí é o Tiago Salles, policial do Batalhão de Choque, que pulou na água, né, que estava paisana, que estava de folga, mas ele ainda assim foi para cima na missão e juntamente com os outros colegas guerreiros conseguiram aí ter êxito nesta missão e conseguiram aí prender este homem, o tal do Índio. Aí é o momento que ele sai da água, todo encharcado, molhado. Este é o momento que ele é capturado. Olha a quantidade de policiais que estão aí só nessa parte de baixo, perto do córrego. Fora os policiais que estavam na Avenida Paralela, fechando o cerco nos 2 sentidos, sentido aeroporto e sentido também centro. Aí sou eu tentando entrevistar o tal do Índio, né, o que é que ele tinha a dizer. Ele, cara de pau, ele tinha acabado de assaltar trabalhadores em um ônibus, assaltante de ônibus. Quando eu fiz a pergunta pra ele, ele disse que ele era apenas
aí um ladrão de cobre, que ele apenas furta cobre. Imagine que situação, ele tinha roubado um celular de uma trabalhadora, celular que foi recuperado graças aí ao trabalho do Batalhão Gêmeos, da nossa polícia, que vai pra cima e combate mesmo a criminalidade. A gente acompanhou essa história hoje no início com exclusividade e só a gente tem a imagem do momento exato do início da ocorrência, quando o tal do índio se joga no córrego, viu, Dadá, Marquinhos? Se vocês puderem aí essa imagem aí é do policial, o Thiago Salles, correndo atrás do criminoso, mas tem imagem aí, é o criminoso, ó. Aí é o momento que ele chega a botar a mão na cabeça, é exatamente neste momento. A imagem é nossa, imagem exclusiva do momento que ele se joga no córrego. Depois é que as outras equipes chegaram, a gente continuou acompanhando a ocorrência que demorou. Começou 12h20, eu fiquei debaixo do sol, junto com a polícia, acompanhando, até os bombeiros foram acionados, hein? Porque se os policiais não conseguissem localizar o tal do índio, os bombeiros iam ter que utilizar aquele jato de água, aquele jato forte, para ver se ele conseguia ali se mover para poder os policiais fecharem o cerco. Mas graças a Deus foi uma ação exitosa, começou 12h20 e ele só foi localizado 2h da tarde. Detalhe, ele não se entregou, hein? Ele foi localizado, ele se movimentou, a população viu e a polícia foi rápida, foi e fechou o cerco. E quem está acompanhando aí toda esta ocorrência, a finalização dessa ocorrência, é a repórter Lícia Fontinelli, já está aqui com o tenente João Vitor também. Lícia acompanhou a chegada do índio à delegacia. Ele precisou antes passar por atendimentos médicos, né, Lícia? Porque ele ficou ferido e depois ele chegou na delegacia, no DERC. Eu queria que você passasse mais detalhes da finalização desta ocorrência. Me perdoe. Você conseguiu também conversar com as vítimas que estavam na delegacia? Conta tudo pra gente. Boa noite. Isso mesmo, Dani, boa noite para você, boa noite a todos que acompanham o Aratu Agora. Esse homem, né, esse assaltante identificado como Antônio Lucas Queiroz, né, ele foi encaminhado aqui para a Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos, né, de coletivos. Ele foi encaminhado para cá, mas antes precisou de atendimento médico. Estava machucado aqui na região do rosto, a perna também estava machucada, né, isso tudo por causa dessa ação de fuga, que ele acabou se jogando no córrego ali da Avenida Paralela. Mais cedo a gente chegou a conversar, sim, com algumas das vítimas, né? Inclusive os rodoviários, né? Motorista, o cobrador também, que estavam ainda bastante assustados com toda essa situação, né? Que ocorreu durante a tarde. Esse ônibus fazia a linha de Tancredo Neves e estava vindo, né, em direção a Tancredo Neves quando esses assaltantes, acabaram subindo ali na região do Iguatemi e já quando chegaram ali próximo ao Hospital Sara, começaram a praticar os assaltos. O motorista percebeu, o cobrador também percebeu, só que eles estavam fazendo ali tudo na surdina, né? Para despistar ali, enquanto eles estavam assaltando os passageiros. Eles nem chegaram a assaltar o ônibus todo, se concentraram do meio para o fim para não levantar tanta suspeita e conseguir levar os pertences. Pelo menos 3 celulares foram levados. O detalhe é que o vulgo índio estava com uma arma. A passageira viu, inclusive, essa arma. Ela teve o celular roubado, conseguiu que esse celular, né, a polícia, graças à ação da polícia, ela conseguiu ter o celular de volta, mas ela teve naquele momento o celular roubado e ela viu a arma que estava com o índio, né? O outro homem, o comparsa dele, estava com uma peixeira, um facão, viu? Assaltando também ali no ônibus. E aí eles deram um sinal, quando perceberam que todo mundo já estava vendo, deram o sinal e pediram para descer. O motorista seguiu, não parou não, seguiu. E aí eles começaram a falar, bora, para aí o ônibus que a gente vai descer agora, para que a gente vai descer. Foi no momento que eles desceram, conseguiram ali, um fugiu para um lado, outro fugiu ali em direção à Paralela. Foi no momento em que esse policial passou e logo depois chegou aí a viatura, né, do batalhão da Gêmeos, que estava fazendo um patrulhamento de rotina, conseguiu rapidamente chegar, foram acionados. O tenente, né, João Vitor, que é o coordenador de área, vai explicar para a gente, porque foi o tenente que esteve lá mais cedo. Como é que foi a situação, tenente, quando vocês chegaram lá? Olá, boa noite a todos. A guarnição do Batalhão Gêmeos, por volta de 12h30, realizava o patrulhamento preventivo contra furtos e roubos em coletivos, já naquela região da CM, Avenida Tancredo Neves, quando foi informado pelo SICOM que 2 indivíduos tinham praticado roubo no interior do coletivo e tinham descido nas imediações da Avenida Paralela. A guarnição
colheu os dados, as informações, as características e logo mais à frente, na Avenida Paralela, nas proximidades do Imbuí, conseguiu localizar um dos suspeitos e aí, ao tentar realizar a abordagem, esse suspeito empreendeu fuga e pulou no córrego ali da margem central da Avenida Paralela. Foi realizada a contenção do perímetro, acionadas as demais guarnições e aí demorou cerca de 1h30 essas negociações para que o indivíduo se rendesse e no final conseguimos lograr êxito na captura desse indivíduo e recuperação do bem de uma das vítimas. Agora o tenente também estava aqui, né? A gente acompanhou esse momento em que o vulgo índio, né, chegou aqui até a delegacia, né, para ser ouvido aí pela delegada. O momento que ele chegou aqui, nossa equipe foi para cima, tentou falar com ele. Vamos ouvir então como é que foi, vamos ver, acompanhar como é que foi esse momento. Acompanhando a movimentação da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos em Coletivos. E a gente acompanhando agora, olha, mais uma ação aí de excelência da polícia, prisão então do vulgo índio, viu? A gente acompanhando aí, ó, o vulgo índio que era acostumado roubar ali na região da rodoviária. Foi exatamente isso que ele fez hoje, viu? Mais uma vez entrou em um coletivo, praticou roubos, assaltos lá dentro do coletivo e aí, nessa tentativa de fugir, acabou entrando ali no canal que fica na Paralela. Ele tentou fugir, mas os policiais foram mais rápidos e agora a gente acompanhando. Ô índio, costumava assaltar trabalhador, é? Assaltando o trabalhador, pai, mãe de família. Você não tem vergonha disso não, rapaz? Tava roubando cobre, velho. Roubando cobre dentro do ônibus? Que ônibus tu viu, velho? Viajando, né, velho? Aí a gente acompanhando o trabalho da polícia, agora ele vai ficar à disposição da justiça, vai ser ouvido pela delegada. Testemunhas também já estão aqui na delegacia, né? A gente segue acompanhando tudo de pertinho, testemunhas estão sendo ouvidas. Nesse momento a informação é essa, um ônibus que foi roubado, um policial vinha passando, o policial à paisana parou, imediatamente quando viu a situação ele correu, tentou fugir, entrou no canal ali na Paralela, mas o policial foi mais rápido, em seguida já chegaram os guerreiros aí da Polícia Militar e aí a ação foi completa, o homem foi preso, trazido agora, viu? Aqui para a delegacia a gente segue acompanhando tudo. Pois é, olha, lembrando que um índio, ele coleciona passagens pela polícia, responde aí já por furto, por roubo, por ameaça, injúria, porte de arma branca, e estava preso, viu? Foi liberado em 2023, né, lá do Complexo Penal em Valença. Quer dizer, é um quanto mais, né? Já agia ali naquela região da rodoviária, a polícia já estava de olho nele. Exatamente, é um indivíduo que coleciona algumas passagens por delegacia, por diversos crimes, roubo, ameaça, furto. A gente já estava patrulhando nesse sentido de conseguir localizá-lo e hoje a gente logrou êxito na captura desse suspeito. Agora ele vai ficar à disposição da justiça, né, tenente? Exatamente, ele segue à disposição da justiça. Pronto, é isso, viu, Dani? A gente acompanhando então, né, toda essa situação. O índio então vai ficar à disposição da justiça. A polícia segue aí para tentar localizar esse outro suspeito, né, esse outro homem que também estava assaltando ali, era o comparsa do índio, estava armado também. E a polícia ainda está investigando porque teve um outro assalto, né, uma mulher que acabou sendo até esfaqueada, que a polícia está investigando se tem relação também com esses roubos, né, com essas atuações do índio e do comparsa, já que essa mulher foi esfaqueada por um homem que estava com a peixeira, né? O mesmo modus operandi aí do índio e do seu comparsa. Volto com você, Dani. Lícia, obrigada pelas informações. Agora eu queria só fazer uma pergunta para o Tenente João Vitor. Ele estava hoje na ocorrência, eu encontrei com ele lá também. Eu queria só que ele esclarecesse para quem está em casa acompanhando, porque assim que o índio adentrou o córrego, o policial estava atrás, o Thiago Salles, o Thiago poderia ter atirado, ele estava perto ali, mas ele não atirou. Então ele teve todo o cuidado, eles têm treinamento para isso. E um outro detalhe, a Avenida Paralela é uma das principais daqui de Salvador. Estava movimentada por volta do meio-dia, então os policiais também tiveram que ter todo o cuidado com isso também, não é isso, Tenente João Vitor? Exatamente, a gente teve todo um cuidado pela questão da movimentação da via. Um policial paisano estava trafegando no sentido e ajudou também na ocorrência, adentrou o córrego. A gente teve todo esse cuidado para que todas as vidas fossem preservadas e fosse cumprida a lei.
É isso, muito obrigada então pelas explicações, trabalho de excelência, viu, Dani, da Polícia Militar, né, em conjunto com esse outro policial que estava se dirigindo para um outro compromisso dele, mas ainda assim se mostrou, né, comovido ali com a situação, desceu no mesmo momento, foi lá e tentou fazer a prisão deste homem. Volta aí com você. Obrigada, Alicia, obrigada ao Tenente João Vitor, que orgulho da PMBA, viu, que orgulho da nossa polícia, ó. Bato palmas, parabéns a todos os policiais que estavam envolvidos nesta ação exitosa. E eu espero que quando esse tal do índio for para audiência de custódia, né, que ele não seja aí liberado para responder em liberdade, porque ele não é apenas um assaltante de ônibus, não. Vocês viram aí que ele mobilizou várias viaturas, várias companhias especializadas, mobilizou o corpo de bombeiros, dando trabalho e gasto e custo ao Estado. Então eu espero que isso aí também seja levado em consideração na hora da audiência de custódia.